Olá, pessoal! Nessa videoaula eu vou fazer uma explicação, tentar convencê-los, pelo menos melhor, por que o caso complexo usando a fórmula de Euler sempre funciona. O que eu vou fazer é deixar por cima uma explicação, o que estamos fazendo na verdade, quais são as ferramentas matemáticas que estamos fazendo e como conseguimos a solução real e, de fato, tudo funciona muito bem. Então a ideia é o seguinte: vamos tentar resolver esse DO, apareceu esse DO para vocês. Você faz a substituição, y igual a exponencial de lambda x, ou melhor, caçar a solução desse jeito, e você chega diretamente nessa equação. E quando vai resolver essa equação de segundo grau, fazendo por Bhaskara, você acha as raízes 1 mais ou menos 2i, e se for seguir o procedimento à risca, y de x igual a c1 vezes exponencial de 1 mais 2i vezes x, mais c2 vezes exponencial de 1 menos 2i vezes x, e por algum motivo, a solução que você quer, na verdade, é exponencial de x seno de 2x e exponencial de x cosseno de 2x. Então eu vou querer chegar essa passagem aqui para o que eu falei de forma mais devagar, porque isso sempre funciona. Então a ideia que a gente tem, na verdade, a gente está saindo, primeiro, na hora de resolvermos esse DO, estamos saindo do mundo real, ou seja, saímos da parte real e botamos agora o mundo complexo. Então, a princípio, o que eu quero? Quando eu escrevo a EDO desse jeito, eu vou querer uma solução, não vou me importar tanto com intervalos, nada disso, nem precisa nesse caso. Funções dos reais por reais. O problema é que com o nosso procedimento, quando vamos tentar resolver isso, apareceu naturalmente um i. E o que acontece é o seguinte: eu vou encarar esse i como uma função constante. Então, ou seja, se a gente fizer, por exemplo, 2 vezes y e derivar, como que a gente deriva no mundo real? Passo 2 para fora e deriva dentro. Então, o que a gente vai fazer é que i vezes y derivar, a mesma coisa, o i é uma constante. I vezes y'. Ou, se preferir, se a gente tentar derivar exponencial de x, isso aqui vai ser exatamente i vezes exponencial de x, pela regra da cadeia. Ou seja, no fundo, quando a gente sair do mundo real para o mundo complexo, o i funciona como um número como outro qualquer. E o que a gente está fazendo é, quando a gente está querendo introduzir... Opa, apaguei o que não poderia. Quando a gente está querendo introduzir a função com o i junto, ou seja, desde a gente encarar esse DO no mundo real, o que a gente está fazendo é temporariamente trabalhando com a EDO no mundo complexo, ou seja, uma função de C para C, que a gente agora pode multiplicar por I se a gente achar necessário. E o que a gente faz, deixa eu escrever rapidamente aqui, y de x igual a C1 vezes exponencial de 1 mais 2i vezes x, mais C2 vezes exponencial de 1 menos 2i vezes x. Então, o que a gente vai querer fazer? Se a gente encarar isso, nós estamos em busca, para resolver essa EDO, desde a gente trabalhar com φ1 e φ2, ou seja, se φ1 é solução, então o que nós temos? C1 vezes φ1 também vai ser solução, pela mesma conta, para todo C1 complexo. Se C2 é solução, se φ2 é solução, também eu posso colocar um C2 qualquer, onde C2 é um número complexo qualquer. E combinação lineares também continua resolvendo. Então, é isso que aqui, usando o teorema da existência e unicidade, eu só preciso de 2 graus de liberdade. Só que o ponto é que eu estou com C1 e C2 complexo. Agora, quem é φ1? Se a gente pensar um pouquinho a nível álgebra linear, φ1 e φ2
a gente pode encarar como dois vetores, linearmente independentes. É isso que a gente pede um Bronsquiano diferente de zero. Ou seja, o φ1 não é múltiplo de φ2, em nenhuma hipótese, ou seja, como se estivesse em duas direções. E esse φ1 e o φ2 a gente pode encarar como um gerador. Ou seja, o conjunto solução disso aqui é um plano, que passa pela origem. E isso aqui é uma equação do plano. Pode encarar desse jeito, mas enfim. O que a gente vai fazer é mexer um pouquinho nesses geradores. Ou seja, por que eu vou trabalhar com φ1? Eu posso escolher. Qual φ1 que eu posso escolher? Um deles pode ser esse e outro ser esse. Mas fica mais interessante se a gente escolher o φ1 de x como esse, mas esse dividido por 2. Eu posso fazer isso, porque também é solução. Então, φ1 de x vai ser igual a exponencial de x mais 2, 1 mais 2i vezes x, mais exponencial de 1 menos 2i vezes x, posso dividir por 2. Isso aqui é a solução. Então, e melhor ainda, isso aqui vale exponencial de x vezes cosseno x. Isso. E o φ2 de x, eu posso também escolher exponencial de 1 mais 2i vezes x, menos exponencial de 1 menos 2i vezes x, dividido por 2i. Tá? Lembra que eu posso agora escolher C1 e C2 número complexo qualquer. E isso aqui vai ser exatamente exponencial de x vezes seno x. E o que acontece é que φ1 e φ2 são alis. E a solução geral, eu ainda estando nesse mundo complexo, o que nós temos? Eu tenho que o y de x igual a C1 vezes exponencial de x vezes cosseno x, mais C2 vezes exponencial de x vezes seno x, onde C1 e C2 são números complexos. Só que aí cabe uma outra observação. Ou seja, isso aqui é solução para qualquer C1 e C2 complexo. Mas tem solução demais, vamos dizer assim. Aumentei demais, eu não quero ir para o mundo complexo, eu quero um problema real. Acontece que a gente daqui podemos concluir. Ou seja, se vale para qualquer C1 e C2 complexo, acontece que para aqui eu ainda posso diminuir um pouquinho mais a minha solução, mas trabalhar apenas no caso real. Então, olha, repara. Eu considerar aqui C1 e C2 real é besteira, perda de tempo. Nesse pedaço, por quê? Porque as funções não são reais. Mas considerar esse aqui como função real, C1 e C2 real, agora está uma maravilha. Funciona bem. Por quê? Porque isso aqui é real, isso aqui também é uma função real. Também podemos encarar com funções complexas. Podemos. Só que o meu problema começou real. Tivemos que aumentar o espaço ambiente para o número complexo, ou seja, passamos a que a gente fala complexificação do problema, ou seja, passou para o caso complexo. Resolveu lá, a gente tinha mais ferramentas para resolver, no caso a fórmula de Euler. E agora a gente ajeita um pouco as soluções, continua complexo, mas observa que funciona também agora para o caso real. Ou seja, tem soluções demais, porque complexificou e passou para o mundo real. E temos, de fato, a solução geral. Então, esse argumento sempre vai funcionar. Esse é o procedimento passo a passo. Então é isso, gente. Eu espero que tenham gostado dessa videoaula. Até a próxima. Não esqueça de curtir ou comentar para me dar um feedback.